Boas pessoal, daqui com vocês é Greg Daisy. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Portugal, que o construindo contra a toda poderosa França, e está fora do Mundial 2021, que está a decorrer no Egito. 23-32 favorável à França foi o resultado final deste encontro que toda a gente, todos nós portugueses, todos os apaixonantes da modalidade, achavam que ia ser um jogo bastante equilibrado. No entanto, foi completamente o oposto. Futuramente vai ser aqui no canal um vídeo onde eu vou falar um bocadinho sobre todo o percurso de Portugal. Nós que aqui no canal acompanhamos todo o percurso de Portugal desde o primeiro jogo até este que foi o seu último jogo, infelizmente. Mas queria deixar neste vídeo uma nota que é, independentemente de estarmos desiludidos, frustrados, chateados de certa forma com a prestação de Portugal, temos que perceber uma coisa: entrou para este Mundial com uma equipa inexperiente, não favorita quase a passar o grupo, e saiu com a possibilidade de poder ambicionar chegar ao tão esperado top 8 Mundial. Portanto, nós, uma seleção inexperiente nestas andanças, independentemente do ano passado termos tido um europeu, mas o europeu é uma categoria diferente do Mundial. Tendo nós jogadores jovens, jogadores com o maior polo europeu que estão habituados à Champions, e mesmo assim têm jogos que se calhar conseguem contar com uma palma da mão. Temos jogadores experientes que se calhar nunca estiveram numa Liga dos Campeões. Conjugando tudo isto, nós temos que estar orgulhosos do esforço, dedicação e entrega que todos os nossos jogadores, toda a comitiva portuguesa, desde o staff até os jogadores, nos deram, e aquela esperança enorme que ao longo de todo este torneio persistiu dentro de nós. Portugal estava obrigado a vencer a França para ainda ambicionar chegar ao top 8 do mundo. Já a França, apesar de ainda não ter a qualificação garantida, isto olhando para a matemática, a verdade é que as probabilidades de não ficar apurado eram bastante reduzidas. Portugal, França e Noruega estavam a discutir os dois primeiros lugares do grupo. A Noruega, que jogou mais cedo que Portugal e França e venceu a seleção da Islândia. Portugal entrava então com a pressão, e se calhar este foi o problema, Portugal entrava com a pressão de ter que vencer a França para sonhar com a passagem para o grupo dos 8 finalistas, quartos de final, como quiser chamar. Naquilo que foi a história do encontro, não há muito para se falar. Simplesmente Portugal entrou bastante bem no ataque, iniciou o jogo com posse de bola. Alexis Borges foi o protagonista da equipa no ataque ao apontar 2 golos logo nos primeiros minutos de jogo, e nesse momento eu fiz uma introspectiva e pensei: calma que Portugal vai estar àquele nível que nos mostrou o ano passado nos jogos contra a França. Foi uma constante ao longo dos 60 minutos. Portugal não conseguia fechar o caminho para o golo da primeira linha francesa. Ora era da zona central, ora era da lateral esquerda, ora era da lateral direita, era sempre, cada remate era um golo. E quando era um golo, era porque estava lá Alfredo Quintana. Defensivamente, Portugal teve momentos bons, momentos menos bons. Ofensivamente, a mesma coisa. Miguel Martins e André Gomes começaram no banco, mas rapidamente foram obrigados a entrar em campo, rendendo então Rui Silva, que teve um jogo miserável, e rendendo também Fábio Magalhães, que não entrou com o foco certo para este encontro. André Gomes e Miguel Martins foram dando esperança e não deixando a França fugir no marcador. No entanto, a prova de que Portugal estava completamente perdido no jogo foi quando Miguel Martins começou a tornar-se demasiado individualista. Quando Portugal conseguia defender bem a primeira linha francesa, que foram poucos momentos, mas foram alguns, a França conseguia sempre procurar a vantagem ou o caminho para o golo através das suas magníficas pontas. Jogo interior com o pivô por parte da França não existiu. De duas uma, ou Portugal estava a defender muito bem o pivô, ou então a França sentiu que não havia necessidade de forçar o jogo interior com o pivô. A verdade é que Portugal foi para o intervalo a perder 16-12, e a entrada para a segunda parte mostrou um espírito diferente. Os primeiros minutos foram muito importantes. Portugal entrou com a autoestima lá em cima. Tivemos uma presença defensiva por parte de Portugal muito boa, onde conseguimos interceptar várias bolas, criar muita dificuldade à França e consequentemente marcar em contra-ataque. O resultado aproximou-se um bocadinho, no entanto a França rapidamente se adaptou à defesa portuguesa. França novamente disparada no marcador e Portugal a ver jogar. Paulo Jorge Pereira, que deu voltas e voltas ao set, ora apostou num set 100% de Futebol Clube Porto devido ao entrosamento que os jogadores já têm entre si, ora apresentou um set com muita criatividade na primeira linha, até tivemos um momento em que Gilberto Duarte passou para a ponta esquerda. Tudo isto só espelhava a dificuldade que a França estava a impor a Portugal. França em dia sim, Portugal em dia não. A França esteve a ganhar por 10 golos de diferença, valeu na segunda parte a entrada de Alexandre Cavalcanti, que tirou um coelhinho da cartola e conseguiu marcar em 3 ataques praticamente consecutivos 3 golos. Portugal estava uma equipa completamente apática, muitas falhas técnicas na segunda parte, mas também a pressão a que estava sujeito uma vez que a Noruega tinha ganho fez-se notar, e muito, dentro de campo. Muito mérito da França, algum azar para Portugal. No entanto, a sorte que a França teve no jogo é uma sorte que se conquista. Portugal viu-se a dado momento da segunda parte obrigado a apostar no 7-6 para ainda tentar criar algumas dificuldades à defesa francesa, algo que não teve muito sucesso, um ou outro golito, é verdade. No entanto, a França soube-se adaptar bem. Não só se soube adaptar bem ao 7-6 ofensivo de Portugal, como também adotou o 7-6. E foi quando adotou o 7-6 que começou a ampliar o resultado no marcador e Portugal sentiu muitas dificuldades. Humberto Gomes ainda entrou em campo, voltou-se a mostrar. Humberto Gomes fez uma outra defesa, no entanto, não foi suficiente. Todo o banco que rolou, todos os jogadores que entraram, não foram suficientes para que Portugal conseguisse levar
a melhor sobre a França. Em relação à dupla de arbitragem, uma dupla de arbitragem croata, que são dois árbitros já com uma vasta experiência de Liga dos Campeões, de competições europeias, provas de seleções. Foi um jogo bastante complicado para a dupla, mas a meu ver estiveram bem. Houve ali um lance de um pezinho, Sr. de um pezinho, que eu não sei por onde é que o Sr. estava a olhar, mas aquilo era pé. Mas pronto, não foi um erro que tivesse pesado muito no jogo. Dou-te agora nota da pontuação individual para este encontro de cada jogador da nossa seleção. Vamos então por posto específico, começando pela baliza. Alfredo Quintana terminou com uma pontuação de 7.6, ele que esteve bem entre os postos. Aliás, até me arrisco a dizer, não me arrisco, é mesmo verdade, esteve muito melhor do que o jogo com a Suíça, que eu disse que ele apareceu, mas não apareceu assim muito. Neste jogo apareceu bem e teve uma pontuação então de 7.6. Humberto Gomes foi a jogo nos últimos minutos do encontro, penso que para aí 15 minutos no fim, uma coisa assim. Terminou com uma pontuação de 6.2. Miguel Martins terminou com uma pontuação de 7.7. Ele que para mim foi o homem do jogo do lado da seleção nacional, obviamente. Foi um jogador que se esforçou ao longo dos 60 minutos, mesmo sabendo que Portugal já estava praticamente arrumado. No entanto, toda a magia que ele apresentou, principalmente no momento de finalização, remate de Anca na passada, remate em vasculação. Foi uma festa de remates. O outro central, Rui Silva, 5.7 de pontuação. Rui Silva esteve num dia completamente não. Falhou remates 9 matches, 6 matches. Ele teve claramente um dia não, acusou muito desta pressão que Portugal trazia para este encontro. Já Fábio Magalhães terminou com uma pontuação de 6.1, que ainda fez um golito, mas quando fazia um golo no remate a seguir falhava. Defensivamente, quando tinha uma boa ação defensiva, como por exemplo uma interseção como houve, no momento a seguir já estava um bocadinho mal colocado. Portanto, também não foi um jogo muito bem conseguido para Fábio Magalhães. Aliás, não foi um jogo conseguido para praticamente ninguém. Gilberto Duarte terminou também com uma pontuação de 6.1, ele que ainda promoveu uma outra interseçãozita na defesa, uma outra boa ação defensiva. No entanto, ele voltou a apresentar dificuldades na defesa, como já tem apresentado nos outros encontros. No entanto, nos outros encontros foram sempre disfarçadas. E esses erros foram sempre disfarçados pelo resultado final, onde Portugal acabava sempre por sair por cima. André Gomes terminou com uma pontuação de 6.6, uma pontuação que foi descendo principalmente na segunda parte. No entanto, André Gomes foi um dos jogadores essenciais, tal como Miguel Martins, para que Portugal continuasse a marcar golos. Ele que marcou muitos bons golos. Ele foi literalmente um saco de pancada por parte da França. Portanto, conseguiu assim também excluir alguns jogadores da França. Alexandre Cavalcanti, 6.9. Ele que quando entrou brilhou e, portanto, este 6.9 é uma pontuação de nota mais. Belano Moreira, que iniciou a partida, terminou com a pontuação de 6.3, ele que ainda deu alguma dinâmica, velocidade, como já lhe é característico. João Ferraz terminou com a pontuação de 5.8, ele que entrou na segunda parte e ao fim de 10 segundos foi excluído e não jogou mais. Portanto, podemos dizer que o João Ferraz fez um passe no ataque, foi para a defesa, fez falta para 2 minutos, nunca mais voltou ao jogo. 5.8 foi a pontuação final. Passando para as pontas, Diogo Branquinho 6.8, ele que só apareceu a rematar da ponta aos 40 minutos de jogo. No entanto, antes disso já tinha feito alguns contra-ataques. Pedro Portela terminou com pontuação de 6.0, ele que só jogou a primeira parte. Portanto, digamos que literalmente Pedro Portela não teve oportunidade nenhuma para finalizar na ponta. António Areias jogou a segunda parte, terminou com pontuação de 6.2, não terminou com 6.0 também. Porquê? Porque teve lá uma boa interseção logo no início da segunda parte. Aliás, nem foi interseção, penso que foi uma falta atacante que ele conseguiu sacar, porque se não fosse essa falta atacante terminava também com 6.0, porque a bola não entrava direita, ou simplesmente não entrava na ponta direita para o ponto direita ter uma oportunidade para finalizar. Passando para os pivôs, Alexis Borges terminou com uma pontuação de 6.8, ele que foi o pivô que ainda deu aquela falsa sensação de estarmos bem no jogo logo nos primeiros minutos, marcou 2 golos praticamente em ataques consecutivos. No entanto, lá para o meio foi cometendo alguns erros, depois começou a não aparecer tanto no ataque e, portanto, esta pontuação de 6.8 acaba por mostrar um bocadinho daquilo que foi o congelar de Alexis Borges. A Marcelina terminou com uma pontuação de 5.8, uma pontuação de nota menos. Ele que foi chamado uma primeira vez para o ataque, falhou. Foi requisitado mais uma vez no ataque, falhou. E penso que não houve mais uma vez no ataque e falhou. Vítor Iturriza terminou com 6.2. Ele foi um jogador importante, teve bem defensivamente, um ou outro erro, é verdade, mas também a França, muito mérito da França, que criou muitas dificuldades, mas ofensivamente também falhou um ou outro golo e isso acabou por pesar um bocadinho nesta nota. Posto isto, o que é que resta dizer? Portugal perdeu bem, uma derrota um bocadinho pesada, caiu com um bocadinho de estrondo. Se sai por baixo deste Mundial, sai pela porta pequena, não. Temos que olhar para trás, ver todo o percurso da nossa seleção. Foi um percurso de nota mais, um percurso muito bom. Uma equipa inexperiente que entra num grupo muito complicado, que passa uma main round muito complicada e que esteve a 60 minutos, digamos assim, de passar aos quartos de final daquela que é só a maior prova de seleções do mundo. Daí se chamar Mundial. Termina assim a prestação de Portugal neste Mundial. Os vídeos não ficam por aqui, vêm mais futuramente. Guys, com vocês foi Greg Dace. Até à próxima. E foi. Pau, pau. Em 2.